Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Tânia Judar, minha grande amiga, ela que é professora, escritora, mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo, tá com vários livros novos aí, durante essa pandemia trabalhou bastante. Oi, Ricardo, boa tarde a todos os amigos que estão chegando aí. E hoje ela vai falar sobre literatura na educação. Então vamos aguardar aqui a querida Tânia entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria de São Paulo, God, tá 16 graus. Mas vamos lá, né? É inverno, estou aguardando a primavera chegar, que tá quase, né? Daqui um mês, se Deus quiser, já estamos aí entrando numa outra estação do ano. Pois é, família Pax. E amanhã, a energia tá indo muito forte, né? Tá indo muito rápida, realmente, né? E amanhã, quinta-feira, eu tô aqui conversando com o Bueno, às 5 horas da tarde. Ele vai estar selando o Portal do Leão. Então, vamos lá aguardar o Bueno amanhã, para que ele possa estar conosco fazendo a sua colocação. Então, vamos lá. Tânia, eu vi que você tá aí, mas não tô conseguindo tentar novamente. Assim. Internet é ótimo. Yes. Oiê! Bem-vinda! Tudo bem? Tá me vendo? Não, tá tudo escuro, só tô te ouvindo. Pois é. Agora sim. Tudo bom, querida? Tudo bom? Ainda bem que eu tô com o meu super assistente aqui, porque eu tava já mandando mensagem, eu tava desde as 15 para 5 que eu tô aqui sentada, já vim dar oi pra Carmen, e depois Mas Oi, Carmen. Boa tudo bom? Carmen. Boa tarde a todos. Beijo no coração. Bom evento. Amém, vamos nós. Olha, adoro vocês. nós É dois muito aqui, aponta, escreve, manda. É, isso aí. Eu quero mandar um Tudo beijo bom, para minha Dani, querida? que está lá em Atlanta, Georgia, na América, que está nos assistindo. Ela é cunhada Olha que do legal. Albano, ela é irmã da esposa do Albano, da Luciana. Beijo, Dani, para você e para sua família. Ô, Tânia, muito bom te ver aqui. Vamos trabalhar, né, criança? Bora lá, Lógico, porque, sempre, né? nossa, como, né? E você fez vários livros agora durante a pandemia. Eu ganhei 7 cachorros, né? Então, fora Sim, tudo que já acontece, tem mais 7 bichinhos para cuidar. Você também ganhou uns gatos, que eu tô eu sabendo. ganhei 3 gatos que nos adotaram, porque durante a pandemia a gente ia andar por aqui e eles começaram meio que fazer amizade. Tinha um bem pretinho, que é o Joe. O apelido dele na rua era Negão, mas a gente achou que não estava legal e a gente rebatizou como Joe. E Joe, ele ficava grudado com o Gilson e queria subir no colo do Gilson, enfim. Aí tem mais 2 meninas também, a Belinha e a Lipinha. Aí tá todo mundo aqui em casa. mas é legal, né? É uma delícia essa É troca, muito né? bom, é É uma maravilhoso, é uma energia. energia muito boa, né, querida? Amor incondicional, né? Não fala É, português, né? Tá sempre lá exatamente. feliz, só reclama quando É, não tem água e comida, o que aqui em casa é meio exatamente. difícil, porque eu alimento 50 vezes por dia, né? 50 não, mas 4. Não, tem que garantir que tá todo mundo feliz, né? Que é para deixar eu fazer as lives, porque Lógico. cada vez que eu entro na live, eles começam a latir. Agora, os 2 primeiros, eu ainda conseguia conversar e falar, olha, vou trabalhar, não quero barulho, eles me obedeciam. Agora, Tá. quando nascer os filhotes, imagina, eu aviso, que nem agora, eu avisei. Eu vou estar entrando ao vivo, não quero barulho. Eles estavam fazendo mó rebuliço, agora parou, graças a Deus, né? Vamos ver. A gente também organizou aqui. Eu tive que tirar os 3 do quarto, porque senão um vem no colo, o outro sobe na cabeça, outro passa na frente. Aí a gente marca outro dia para apresentar os 3 para todo mundo. Eu topo, eu acho ótimo. Eu só que não consigo Legal. nem tirar foto dos meus cachorros, porque eles pulam, eles não param quietos, Isso já não dá mais nem para tirar foto, para filmar, para nada, mas eu tudo bem. imagino, eu Vamos lá, imagino. vamos Então, falar. querida, vamos falar então, né? É aquilo que você até começou falando sobre essa questão da pandemia e tudo que, né? Enfim, todos nós paramos, a grande maioria, e a gente realmente parou num momento logo após a nossa ida à Índia, né? Que na Foi, verdade foi para trabalhar a educação. Eu levei foi, os livros lá, né? Nós foi, estávamos naquela juntas lá. Você conferência. foi levar o seu trabalho
que foi lindamente apresentado aquele dia, que eu também não me esqueço, enfim. Passamos por momentos maravilhosos juntas com o Bueno, com o Gilson, tive o privilégio de dividir mesa com o Bueno, e realmente aí depois a gente teve essa cisão de estarmos juntos, todos trabalhando, né? Como você sempre fala, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Mas, de uma maneira interessante, para mim, né, especificamente para mim, durante a pandemia, veio a possibilidade de voltar a escrever ou a pensar nos textos e tudo. E então eu aproveitei, na verdade, muito esse tempo, sabe, Carmen, para trabalhar. Então, na verdade, aquilo que a gente até já tinha conversado, a pandemia passou, a gente não parou, né? Na verdade, assim, até eu estava conversando um dia com uma amiga, eu falei, eu não tive uma tarde que eu, tipo, liguei um filme, hoje eu vou assistir um filme na parte da tarde, não vou fazer nada. Não teve isso, né? Assisti à noite, assisti uma série ou outra, lógico, mas essa coisa de você ter o dia e não ter o que fazer, realmente comigo também não aconteceu. E aí, até para quem talvez não conheça meu trabalho, vou falar rapidamente dos 3 primeiros livros, né? Então, o primeiro foi Um Guarda-Roupa Encantado, que é o meu primeiro livro, tá ao contrário, mas tudo bem. Fala sobre uma avó que dá um guarda-roupa encantado para os seus netos, e lá tem roupas encantadas e eles aprendem a lidar com a emoção. Essa história, na verdade, ela não foi a minha primeira história. A primeira história que veio, assim, com intuição, com vontade, com tudo, de querer produzir, escrever história infantil, foi esse livro aqui, que é lançamento agora, que é o Thaís e a Viagem Espacial. Então, o que acontece? Nesse livro, eu vou dar spoiler, tudo bem, né? Esse livro, as crianças vão para o espaço para conhecer como é que para salvar os astronautas e tal, e aí eles conhecem 3 alienígenas. E quando eles vão para a casa desses alienígenas, lá é um planeta muito especial, que é um planeta todo verde prateado, e aí começam algumas referências que eu sempre tive vontade de escrever, que por exemplo, a casa deles é circundada por um círculo de luz azul, que é o círculo da proteção. E aí eu fui desenvolvendo algumas coisas que foram referências muito fortes para mim, né? Quando eu era jovem, na minha outra encarnação, antes desse momento agora, quando eu frequentava a Pax e tudo, lá jovenzinha, então sempre essa coisa do círculo de luz de proteção, nas coisas dos planetas, os seres intergalácticos, isso tudo sempre povoou. E eu consegui, agora, né, depois, olha quantos anos já, depois do Guarda-Roupa Encantado, que foi meu primeiro livro lá de 2013, consegui produzir. Então, e ele tá lindo. Depois, logicamente, que você vai receber, mas aqui ele é muito bem ilustrado, né? E quando não tem azul, eu escolhi, junto com a ilustradora, as páginas no tom do planeta. Olha aqui os seres intergalácticos meio de criança. Olha, que legal. Eles são assim. Adorei. Então, adorei. esse livro é uma alegria para mim, Carmen, porque lógico, eu tive que editar um pouco, porque tinha muita referência a tudo que eu ouvia, estudava, vibrava com vocês na Pax há sei lá quantos anos atrás. E eu tive que editar um pouco, porque realmente o livro ficou grande até para criança. Mas eu ainda tenho, talvez, está projetado aí a intenção de fazer o livro sobre o planeta do Glopt. Glopt é o amiguinho deles, que eles fazem amizade com um alienígena pequenininho, e lá eles vão conhecer as coisas do planeta. Então, para eu conseguir abarcar tudo que eu quero ainda, que eu tenho de ideias de como ser... livro. Vai ser o segundo, vai ser o planeta do Glopt. Legal. Né? E, foi muito legal. Esse livro saiu do ano passado para cá. Então, foram 4 livros, né? Entre eles o Thaís. E tem mais 3 para sair agora. Então, na verdade, durante esse período da pandemia, a gente conseguiu produzir, né, junto com a editora, 7 novos livros.
né? E eu tenho Muito legal. matéria. Então, assim, realmente eu trabalhei bastante. Revi muito texto, e reli, reescrevi, e aquela coisa toda. Por quê, né? E a gente tem essa coisa, até o tema do nosso encontro de hoje, né? Que é educação e literatura. A educação, ela é muito ampla, né? Se a gente for discutir aqui o que é educação, inclusive como mestre já trouxe a você a necessidade de trabalhar a educação, ela é essencial para uma Claro. série de coisas, né? Ela traz conhecimento, empatia. A gente, por meio da educação, a gente entende como é a vida dos outros e como é a nossa vida. Então, e eu sempre fiz um paralelo da educação com a literatura, né? Como trazer educação para as crianças, principalmente, por meio da literatura. E eu acredito que a literatura ela é fundamental para isso. Inclusive, para mim, eu acho que a literatura devia ser descolada da língua portuguesa nas escolas, porque essa coisa de estar atrelado à nota, até uma interpretação do texto, isso é bacana, mas ao mesmo tempo ela poda um pouco essa questão, o Limita. prazer com a leitura, ela limita. É. Né? E vira mais uma matéria, então vira mais uma obrigação. E ela deveria ser, como toda arte ela deveria ser prazer, fruição, né? Você poder ler um livro e não se preocupar em dar uma resposta certa, porque muitas vezes não tem uma resposta certa, né? Sim, Tem o que claro. você sentiu com aquilo, né? Verdade. E então, para mim, a literatura ela está muito atrelada à educação, muito atrelada a valores, a crescimento, a desenvolvimento de personalidade, de caráter, de espiritualidade, enfim, de empatia, como eu disse, de entendimento das diferenças. Hoje, né, é um tema tão recorrente, né? A questão de tudo, de você entender classes sociais, você entender raças, você entender etnias, você entender as diferenças. E por meio da literatura, isso tudo vem, né? E de uma maneira Fica mais muito fácil. prazerosa, né? A criança senta e vê aquilo, e quando vê, ela já está super bem formada em uma série de aspectos para a vida dela por meio disso, né? É verdade. É verdade. Então, para mim, está muito atrelado literatura e educação. E quando a gente, até contando para quem está nos assistindo agora e não acompanhou quando nós estivemos na Índia, o trabalho que a gente fez, você, logicamente, com toda a sua generosidade de sempre, né, apresentou o meu trabalho lá para o pessoal da Montessori School, e é justamente sobre esse livro que eu acho que é o nosso queridinho, né, Carmen? O meu e o seu, né? Yes, Que é o nós nosso adoramos as segundas-feiras. Esse não é um lançamento, ele não saiu agora. Esse foi meu último livro antes da pandemia e ele trata justamente dos impactos da alimentação, né, no planeta. Então, Sim. como trazer isso para as crianças, para os jovens? Na verdade, o livro acabou se transformando em um livro de família, né? Porque todo mundo lê, todo mundo curte, e tem muita informação. Por exemplo, quantos na criação intensiva, quer ver? Eu vou até ler aqui, olha. Vou mostrar primeiro uma ilustração bonita. Aqui está um caminhão jogando lixo, né? E os bichinhos aqui meio que tristes vendo isso e tal. Então, tem a história lúdica para as crianças, mas também tem a informação de dados, né? Que inclusive foi esse trabalho que a gente apresentou na Índia. Eu até vou ler um trechinho só para a gente ter uma ideia, né? Essa referência de números, ela é de setembro de 2013, então provavelmente ela está atualizada e os números são maiores e mais assustadores. Mas, na época, 900 mil alunos beneficiados com comida saudável e vegetariana, que foi quando entrou na Prefeitura de São Paulo, um dia por semana, uma alimentação que não tivesse nada de proteína animal, houve uma redução de 88 mil quilos de carne produzidos, uma redução de desmatamento equivalente a 200 mil campos de futebol. Uau! E uma redução do consumo de 1,3 bilhão de litros de água. Uau. Então, os números são muito assustadores. Quando a gente, e é dentro do universo dos alunos da Rede Municipal de São Paulo, que
é um número considerável, 937 mil na época, mas vejam vocês o impacto que isso causa no meio ambiente. E se a gente pensa isso em proporções maiores, como é a proposta da campanha Segunda Sem Carne, que a gente reduziu, tirar um dia da semana da nossa alimentação, que a gente não consuma nada de origem animal, imagine só em São Paulo, no Brasil, no planeta, como isso irá afetar o nosso meio ambiente, né? Então, o livro traz isso, a gente discutiu isso lá, eu lembro que o pessoal ficou muito bem impressionado, tivemos perguntas até em relação à Amazônia, eu lembro na época o pessoal de lá já estava preocupado com essas questões do desmatamento, né? Eu falei um pouco bem relativamente, assim, bem por cima, porque a gente entra em questões de política e não era o momento para se falar disso lá, e enfim, mas vejam como está todo mundo antenado, né? Todo mundo está muito preocupado com essas questões, não é? E se a gente puder fazer a nossa parte, né, Carmen? Nossa, que é reduzir um dia da semana para quem não quer tirar da sua alimentação, né, nada derivado dos animais, a gente já está fazendo uma grande coisa. Porque às vezes a pessoa fala, eu, na minha casa, um dia por semana, que impacto que isso vai dar? Enorme. Enorme, porque cada um pensando dessa maneira, a gente pode impactar muito o meio ambiente. Então, esse trabalho realmente é o nosso xodó, o meu e o seu. A gente teve apoio, né, Carmen, do Paul McCartney. Olha só, gente, olha que chique a Tânia. O Paul McCartney, o Sir Paul McCartney, fez o prefácio do livro. Olha isso. O pessoal da Índia quase caiu da cadeira, né? Lembra? Eles ficaram... né? Aquele chefe de corte suprema de vários países, todo mundo... Uau! Ficou todo mundo speechless, sem voz. É verdade. E é um livro que eu ainda quero muito trabalhar, eu acho que o tema é muito atual e ele é necessário ainda. Muitas pessoas ainda têm que, eu acredito, se despertar para esse tema, né? E a proposta da campanha pessoal, um dia apenas, sem comer carne, né? E nenhum produto de origem animal. De preferência, mais dias. Ô, Tânia, eu queria falar, esses números alarmantes que você pontuou aí, é quase 10 anos atrás, 2013, a gente está em 2022. Você imagina exponencialmente isso que deve ter subido? Que absurdo. Exatamente. E a gente não tem noção, né? Isso não vinha, ninguém traz essa informação. Até porque na rede municipal agora, esse número de alunos aumentou. Então, são muito mais alunos que são beneficiados. Então, realmente, o número disso tudo já aumentou, né? E a gente está falando aquilo de São Paulo, a rede municipal daqui, da capital, não do estado de São Paulo. Né? E esses números são alarmantes mesmo. Eu sempre procuro ler, porque a pessoa fala, não é possível, isso é muito... Mas é 1,3 bilhão de litros de água que se economiza com essa alimentação de um dia, né? Então, esse discurso realmente a gente tem que levar adiante ainda, né, Carmen? Para muitos lugares, não é? Pensando no nosso planeta, na educação das pessoas, no nosso equilíbrio, enfim. Aí... Agora, deixa eu ver, tem tempo ainda, né? Eu tô falando tanto. Lógico, então tá bom. Eu tenho 3 livros para te mostrar ainda, novos. Aí eu vou entrar, deixa eu ver. Vamos na pegada, então, do Nós Adoramos. Eu fiz a Clara Gota. Esse livro tá muito lindo. Foi feito ilustrado por uma artista plástica, a Camila Mizutani, que nunca tinha feito livro, ela só pinta quadros, ela faz algumas exposições, ela pinta também ambientes e tal. É uma japonesa com muita técnica de aquarela e muita referência da cultura dela, cultura japonesa, né? Então a gente está com outro projeto juntas, que é surpresa ainda, fica para a próxima, ainda não está pronto, mas ele fala da água. Né? E olha que lindo esse fundo aqui meio de mar que ela fez, com peixinhos e tudo mais. E ela trabalhou sobre água, ela trabalhou com aquarela. E ficou muito lindo. Olha aqui, as gotinhas. Olha que graça.
Bacana. Ficou muito lindo. O meu xodó também aqui, deixa eu mostrar outras coisas. Ela misturou fotografia com ilustração, então essa foi uma pedra mesmo, né? Que Para falar lindo. da corredeira, da, da, da água, da cachoeira. Aqui tem uma cena também que é tão bonita do trovão. Quer ver? Só um minutinho. Ó, eu dando spoiler, né? Mas eu só tô mostrando algumas coisinhas. Olha que graça. Essas nuvens aqui. E aí tem aqui a tempestade, o trovão. Muito Enfim, eu bom. sou suspeita porque eu amo essas coisas. Eu amo ilustração também, né? Que é uma outra forma de arte que eu não tenho dom nenhum para isso. Mas que eu adoro. Olha aqui as gotinhas. Que Ai, gracinha. que lindo. Então, aqui elas estão indo embora para casa com o vento. Então diz assim, olha, já é hora, já é tempo. Vamos embora rápido. Chamem o nosso amigo, o vento. Partiram cansados e calados no colo de um ar gelado e úmido. Então aí eu trabalhei muito essa coisa do tempo, do vento, da Legal, água, a água legal. que evapora. Isso tudo fazendo muita referência, né, ao que a gente também é, reza, e, enfim, e a nossa atuação espiritualista, né, minha e do Gilson, em relação aos orixás e tudo. Então, Sim. a Clara Gota, ela tem muita referência dessa questão de por onde a água passa, onde o elemento água passa, quando se solidifica, ou quando evapora, ou quando está em forma de nuvens ou de mares e tal. E aí ela criou também um vovô, que é a coisa mais linda. Olha isso, Carmen, que graça que ficou. Dá para ver? Dá? Ele na cadeirinha de balanço. Dá. Esse é o vovô. É um Sim. pingão. E aqui eles estão ouvindo o vovô contar a história. Olha que graça. Gente, eu não creio. Que gracinha. Adorei. E Muito legal. aí ele termina assim, eu vou contar o fim porque é o meu xodó. Aí diz assim, que o vovô conta histórias, né, para os dois. Com a bruma lá fora, a tudo envolver, Clara escuta as histórias de seu avô com muita atenção. Assim a Gotinha continua a viajar, só que agora com a sua imaginação. E aí aparece ela, olha que graça, aqui no aviãozinho de Ui, papel, indo para o céu. Termina o livro assim. que Então mostra legal. toda a aventura dela, por onde ela Legal. passa, tudo que ela faz, e aí ela Adorei. termina voando nas asas da imaginação. Ficou Que lindo, lindo. né? Ficou lindo. A Parabéns, viu? ilustração é demais. É. E aí entra outra questão dentro da parte artística, da parte de educação, da parte, né, de tudo isso que a gente quer trazer de bonito para as crianças, para os jovens, enfim, para os adultos, né? A importância da parte da ilustração também nos livros, né? Não Sim, só nos claro. livros infantis, mas livros para jovens, livros para adultos, tem uns livros que são lindíssimos, né? E eu sempre faço questão, assim, quando eu vou em feira, eu compro muito livro, né? Então, quando eu vou em feira de livro, mesmo os livros adultos, quando eu vejo que está com ilustração, diagramação, aquele trabalho artístico bonito, eu sempre compro, porque isso é uma referência muito importante. A parte da ilustração, ela não é uma outra autoria, né? Então, assim, Sim, eu tenho autoria do texto, e quem ilustrou tem a autoria de trazer ao mundo, aos olhos, né? Encher os nossos é, olhos com a ilustração. é Então, verdade. eu também sempre, modéstia à parte, eu tenho os livros muito bonitos, eu acho, porque eu sempre escolho, junto com o editor, os ilustradores. Legal. Então, eu acabo é, privilegiando muito essa parte artística, porque eu acho que é muito importante quando a gente está com um livro, o livro ser bonito, né? Lógico, Sim, diferente de, por exemplo, você ter um livro de estudo ou ter um livro enfim, do que você está querendo aprender, lógico, você vai se focar no texto. Mas um livro artístico, uma ficção, seja para adulto, para adolescente, para criança, é muito importante ter ilustração também, né? é A verdade. ilustração, os desenhos, eles nos preenchem também de uma maneira que às vezes a gente não consegue nem falar, né? A É gente não verdade. consegue, eu gostei desse desenho, por quê? Você não vai perguntar isso para a criança, mas ela tá É. lá com a gotinha, nas nuvens e na chuva, e isso tudo vai preenchendo muito, né? Sim, Assim, e vai dando sustento para a sensibilidade das crianças também,
né? Então, É eu verdade. adoro ilustração. Não, mas vocês estão de parabéns, adorei. E ficou realmente super vivo, né? Forte, Ficou, né? vivo, muito legal, Ficou. adorei. E aí, Carmen, a gente na cola do guarda-roupa, que eu falei aquilo da emoção e da avó que dá um guarda-roupa para as crianças, vem o nariz que queria ser feliz. O que Adorei. acontece com esse nariz, Carmen? Esse nariz ele precisa ir na Pacos também, ele precisa passar na nossa gira, ele precisa conhecer Saint-Germain, porque ele não está feliz. Ele, olha aqui, tadinho. Ele anda com o bracinho para baixo, ele está muito triste porque ele é sozinho. Ele é sozinho, ele não tem amigo nenhum e ele só sabe cheirar. É a única coisa que ele faz é sair cheirando pelo mundo. E tem coisas que ele não gosta, né? Então, por exemplo, eu posso ler um trechinho? Dá Claro, tempo? Tá, lógico. então, aqui, olha, só vou ler o começo, a apresentação do nariz. Era uma vez em um reino distante um nariz que vivia infeliz. Ele morava em um local bonito, verdejante. Perambulava sozinho, meio zonzo, coitado, para lá e para cá, a cheirar e cheirar e cheirar. O pobre não fazia mais nada o dia inteiro, pois só sabia respirar. Algumas coisas o deixavam triste, ele não gostava nada, nadinha, do fedor de sovaco de macaco e tinha horror ao cheiro do cocô. Então ele ficava muito triste, tadinho, principalmente quando ele encontrava essas coisas ruins de cheiro. Aí ele vai, fica aí todo aqui pensando o que ele vai fazer da vida. Quem que ele encontra? A boca. E aí a boca é tagarela, ela fala mais do que nós duas juntas ainda. Ela fala, fala, fala. Quando a gente se encontra, né? Ela fala que é uma coisa. E aí ela mostra também os sabores para ele, e ele apresenta cheiros para ela, e eles ficam lá se complementam. Aí eles ainda saem pelo mundo procurando mais amigos, eles encontram as orelhas. E aí continua uma aventura épica, na verdade. Bárbaro, tô adorando. Para tudo quanto é lugar, até conhecerem os olhos também. Olha aqui, que Que engraçadinho os legal. olhos. Eles estão até com tênis, uma meia aí, uma botinha e tal. E aí, olha que bacana essa ilustração, eu adoro. Eles saem pelo mundo, né? Tem a questão do pirulito, tem os balões, porque alguns olhos eles trazem toda essa beleza para eles conseguirem ver. Eles, mesmo assim, quando viram uma estrela cadente, desejaram ardentemente conhecer um outro, mais amigos. E aí veio o par das mãos. As mãozinhas vieram também, e eles formaram um grupo muito legal e tá, 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 tá. Só que o que aconteceu, Carmen? Mesmo com tanta união, eles com o tempo começaram a brigar. Por quê? Cada um começou a se achar mais importante do que o outro. Então, o que enxergava falava que era mais importante enxergar, o que eu via era mais importante eu via, e assim vai. E o nariz ficou deprê de novo, coitadinho. Começou a chorar e estava inconsolável, não sabia mais o que fazer. E acontece que a orelha ouviu falar de um amigo que se chamava Coração. E aí, quando o Coração chegou, trouxe muita paz, muito amor para eles, e eles passaram a ficar muito felizes, inclusive o nariz, olha, que se Adorei, tornou super, mega, hiper, maxi, ultra feliz. Aí adorei. termina a história. É legal essa do nariz, né? E Maravilha. a ilustradora, ela fez uma coisa assim, meio de desenho antigo, meio, tá vendo? Com um traço assim, meio legal, assim, de Bem legal. antiguidade, e de conto de fada. Olha que bacana a ilustração que ela criou. Muito Esse é um legal. xodó também, o nariz, sabe? Porque ele veio meio que ele veio meio junto que com guarda-roupa. Haja Que, criatividade, né, na pandemia, adorei. Escuta, para que idade que são os seus livros? Ou não tem isso? olha, eu acho que não tem isso. Porque, assim, Pois é. eu falo por mim. Mas, logicamente, vamos lá, agora falando sério. A gota e o nariz, para crianças menores, assim, dos 6, tendo uma pessoa para ler, dos 6 aos 8 anos, alguma coisa assim, porque a molecada hoje está meio, né, todo mundo meio emancipado. Mas depende muito, às vezes a criança gosta disso, acha divertida a história do nariz.
O Thaís, Carmen, ele já tem muito texto, tá vendo? Olha, ele tem Tá. bastante texto. Todas as páginas são assim, com bastante texto, né? Então, já... Olha a família de alienígenas, olha como eles são legais. Adorei, uma graça. É. Azul e violeta. Azul e violeta. O livro inteiro ele é azul e violeta, exatamente. É isso, é a cor que... Olha que linda aqueles chegando na casa do... Muito bom. É. Então é tudo azul e violeta e tem um monte de estrelinha. Esse aqui é a Pax, esse livro aqui. E aí, Carmen, que horas são? Tá na hora já? Ai, meu Deus, eu fico preocupada, porque às Não, vezes só eu tem falo. meia hora, calma, relax. Então, nossa, nós vamos ter que falar muito ainda. Aí, o que aconteceu? Ah, então, vamos voltar só na coisa da idade que você me perguntou. Isso é super interessante, até para eu contar, né, para vocês. O que acontece? Eu comecei a escrever livros infantis, porque eu sempre gostei muito, é uma coisa que eu gosto, particularmente. Então, por exemplo, faço ainda, né, vocês podem ver, tem aqui um monte de livro, eu faço coleção de livro infantil, a maioria do que está aqui, né, tudo bem, tem alguma coisa da faculdade, que eu tive que ler muito também por conta da literatura, mas eu tenho muito livro infantil, eu adoro livro infantil, bem ilustrado, eu amo. E eu comecei a colecionar. Aí eu pensei assim, falei, eu gosto tanto, né? Poderia ter um ou outro meu na coleção. Começou assim. E aí, Carmen, começou também, lá vou eu contar as histórias do passado. Além do Círculo de Luz Azul e de toda a referência, né, dos mestres, a questão das cores, dos raios e a questão do céu, dos seres intergalácticos, que eu me lembro, uma das histórias que ficou na minha cabeça, assim, quando eu era jovenzinha, eu lembro, e você também era jovenzinha, então nós duas, assim, quer dizer, você falando da questão da proximidade com os seres intergalácticos, o cuidado que tem que se ter, né, que você mesma, em uma ocasião, você tinha tomado cuidado com essa coisa do contato, porque a questão eletromagnética, alguma coisa assim, é muito forte. Então, isso tudo ficava ali na minha cabeça. Então, eu já tinha ideia desse livro, para mim, que saiu agora, que é uma alegria. Muito obrigada a você, o mestre, tudo bom. Imagina. Enfim, e tem uma outra também. Teve uma época na Pax que eu ouvia muito, não sei se foi uma fase, eu não sei o que aconteceu, mas se era uma coisa também da Heloísa e sua. Eu lembro muito de vocês duas falando na época que a Elo estava muito presente, ela e o Jordão e tal. E ela falava muito dos elementais da natureza. Você tem até um livro infantil que eu tenho também, que eu comprei, sobre os elementais da natureza. Então, essa é uma história que eu gostaria muito de escrever ainda, sabe? Então, quando eu, por exemplo, é muito interessante porque mesmo eu adulta, ouvindo referências suas, da Elo, e, enfim, de todo o trabalho seu na Pax, eu traduzia muita coisa em uma história. E eu traduzia isso em uma história infantil. Então, logicamente que dentro das minhas orações, dentro do meu dia a dia enquanto adulta, eu tenho uma outra relação com os mestres e com tudo. Mas eu tenho um outro lado meu do cérebro que divide, que tem essa coisa de querer trazer para o lado infantil, para as crianças ou para os jovens, essas histórias também, né? Que se misturam com essa referência toda que eu sempre tive do seu trabalho. Então eu lembro que eu fiz um curso uma vez com a Elo e que ela falava dos elfos, das fadas. Então isso também é uma história que está ali numa caixinha guardadinha para eu poder fazer um dia. E ilustrado também, com imagens e tudo, né? E então é uma coisa que, por exemplo, eu tenho muita sintonia, e, por exemplo, quando na Pax todo mundo canta também, você, né, com aquele livrinho que tem das músicas e tal, eu sinto muito essa coisa de presença de criança também, né? Para mim, entendeu? É a minha referência, porque é alegria, é o lado espontâneo. Você sempre, quando você canta, você tem outra postura diferente de quando, lógico, obviamente, de quando você está rezando, ou quando você está explicando alguma coisa. Aí eu acho que entra essa energia de pureza, de criança, de alegria, que a gente precisa muito, né? Então eu acho que é a minha forma de captar isso, que tem muito na Pax, essa coisa da pureza, da energia e da alegria,
é por meio dos livros, sabe assim? Acho que é isso. Nossa, eu nem tinha pensado em falar isso, mas começou a vir. Então, acho que é isso. Mas é muito bom, eu quero te dar os parabéns, porque afinal você criou muita coisa boa, de qualidade, agora durante o nosso É, processo de pandemia. Vamos lançar sim, tudo lá na Pax, né? tudo. Que dia que a gente vai, inclusive, Carmen? Dia 28 de agosto, às 4 da tarde, não é isso? Num sábado. É, acho que Ah, é é. É, 27, é 27. é vinte e Sábado é sete. 27, Tá. não é isso? Pode ser? Não, a hora que você falar, eu tô lá, lógico. Tá bom. Então, daqui 2 semanas, você vai Isso. lançar todos ao mesmo tempo, não é isso? Você vai Ah, fazer vou uma levar coisa. tudo lá. Ah, Tudo, vamos né? levar todos? Vamos levar Todos, todos, né? pronto. Vamos fazer uma festa geral. Isso. Isso. E aí tem mais um agora, né? Não acabou. Eu sei. Aí, Se é, são 7, você não falou ainda todos. é, exatamente. É que três eu não tenho aqui, porque Tá. esses outros três estão em fabricação, estão lá em No produção prelo. ainda. Tá. É, no prelo, exatamente. É, lógico, autora, coautora, né? Enfim. Mas eu tenho um que também veio de uma questão com você e com a Pax. Porque que acontece? Nesses últimos anos, a gente aí muito mais próximos de você, no Halloween, acho que você se lembra, eu acho que umas 2 ou 3 vezes você me chamou para contar histórias no Halloween, né? Foi, é Então, o verdade. que que eu faço? É, então, o que que eu fazia? Eu ia lá buscar, fazia uma curadoria em livraria, procurava, ela vai querer uma história legal para contar para as crianças, né? De monstro, de enfim, alguma coisa assim. Teve uma vez que foi muito divertido, eu acho que eu fiz uma contação de história, tem até uma foto. É, no altar mesmo, assim, eu sentei no chão, a criançada sentou, todo mundo estava lá e a gente ficou falando de monstro, foi muito legal. Tinha umas crianças divertidíssimas que falavam, foi muito bacana, deu um amor por esse momento aí. E aí, o que eu resolvi fazer, Carmen? Uma história meio que de terror também. Ah, Entendeu? Porque eu pensei, no próximo Halloween que a gente tiver fisicamente juntos, eu vou levar o meu livro para contar para as claro. crianças. Agora, em outubro já. Já vamos agendar. Não. Já põe na agenda. Caiu na minha frente, trabalha, você já sabe. Você também é, ó. 29 de outubro, sábado. O Halloween é 31, pronto. Pronto, então vai ter Tá? contação, vai ter Halloween. Aí, o que que a gente pode fazer? As pessoas podem ir fantasiadas também. Isso é um convite que eu faço. Claro, claro. Porque aí a gente pode ter umas bruxas, Frankenstein, quem quiser se vestir de, né, ir fantasiado, chamar as meninas, a Júlia, a Juliana, a Rita. A gente pode fazer um grupo das bruxas. A gente pode fazer alguma coisa assim, olha, eu já inventando. É, Aliás, estou com saudade delas. Vejo para as duas se elas estiverem me ouvindo. E as três, as as três. A três, Rita, a a Júlia e a Júlia, a Giovana. Juliana, a Rita, as três. Elas não saem de casa. Eu convidei para vir agora sábado, para ir outra. Por enquanto elas estão reclusas. Então, eu Tá, respeito. Cada um tem o seu timing. lógico, Vamos lá, né? lógico. Quem sabe até outubro, 29 de outubro, elas se animam para a gente Na fazer o festa do grupo das Halloween. bruxas. Tá É, bom. fazer exatamente. E aí, Carmen, olha aqui, ó. Chama A Extraordinária História da Flor da Noite. Tá. Esse livro eu fiz com muito capricho também, porque eu escolhi o ilustrador, deu um rolo com a editora não queria. Eu até vou contar aqui, se o dono da editora ouvir, fazer o quê? Paciência, é verdade mesmo. Falou que ele era muito caro, porque ele é um artista espanhol. Aí eu falei, então quer saber? Então deixa, não vamos fazer. O dia que a gente puder, a gente faz, porque eu queria que fosse ele. Aí ele pensou, não, Tânia, então vamos fazer igual o pai, assim, sabe? O dono da editora, ele comigo, ele é uma graça. Então, ele falou, não deixa, então vamos fazer com ele, conversa lá com ele, fala que a gente é uma editora pequena, vê o que a gente negocia com ele. Eu falei, então deixa comigo. E no fim deu certo, né? Então foi o Legal. Rafa Anton que ilustrou. Aí você vai ver, se eu vou ter que mostrar várias, porque tá demais, Carmen. Ele fez, aqui é a Flor da Noite, vendo? Aham. Então, a história da Flor da Noite é um livro mais rimado, né? Então, e fala, por exemplo, começa com. Posso ler um trechinho? Dá tempo, né? Lógico, lógico. Começa assim: Cara flor
rara, flor desabrochada, flor que não tem preço. Só para vê-la eu anoiteço. Me chamo Edgar e vou lhes contar a extraordinária história da flor da noite. Ela floresce em uma estufa revestida por vidros negros e assim permanece protegida, envolta em grossas teias de aranha até o momento de ser colhida. E aí começa a história que ela pertence a esse mago aqui feiticeiro, Olha, né? E aí a ilustração tá demais, Carmen, porque ele fez tudo a lápis, acho que dá para perceber, né? uma Até graça, é. uma Então, graça. esse livro é o meu xodó também, assim, né? E aí vai contando a história toda rimada, aqui tá ele no caldeirão dele, produzindo algumas poções e tal. Ele é assim, Lindo. esse feiticeiro, durante o dia, ele ajuda as pessoas da vila. Ele faz alguns remédios, algumas poções. Só que à noite ele se transforma num monstro cabeçudo, com a cara verde e os olhos vermelhos e esbugalhados. Então, à noite Ó, ele fica um terror. Mas olha ele aqui. Aí o Edgar, que começa a história, é esse menininho aqui, que ele mora na vila do feiticeiro, se aproxima desse feiticeiro e começa a trabalhar com ele. E aí a história vai, olha onde mora aqui o feiticeiro, a casa dele, tá? Todo cheio de morcego e essa coisa toda assim. Aí, Carmen, o que acontece? A flor, esse ano que ela floresceu nessa estufa, ela deu uma só, uma florzinha só. E ela, como é uma flor muito poderosa, vários seres vieram atrás dela. Então, primeiro veio o vampiro e o feiticeiro negou, falou: não, você não vai levar a flor. Aí veio o lobisomem, ah, também não levou. Aí tem toda a história para explicar, mas também muito não levou a legal. flor. Aí veio a bruxa, aqui o Edgar abrindo a casa para ela, também não levou a flor. E aí começou a ter esse suspense, né? Olha ela aqui com um gatinho preto, a bruxa. Olha que legal esse desenho. E aí começou a ter uma tensão, né? Porque quem que vai ficar com essa flor negra? Só o que que acontece, Carmen? Quando esse rapazinho aqui, que é o Edgar, ele entra na estufa, a flor levita e vai até ele. Então a flor escolheu Ah, ele para ser. Por que que ela escolheu ele? Aí o feiticeiro fala: ela o escolheu, pois você é um ser verdadeiro. Não é interesseiro, grosseiro ou fofoqueiro. Não ameaça e nem conjura maldição. A partir de hoje, não faremos mais a poção e você será o seu guardião. Agora eu consigo descansar e outros feitiços programar, disse o mestre todo animado. Aí eu sei que o mestre sai de férias, pega o dragão dele, vai para a casa do irmão dele que fica lá na praia e quem cuida da flor da noite é o Edgar, que tem essa que carinha legal, aqui. muito É, legal. então é um livro de terror, porém não muito, mas Leve. ele é bem engraçado, ele é mais divertido. É, mas uma graça, adorei a forma que você vai engendrando aí os É, personagens e a é, história, realmente de uma forma leve, lúdica, né? é, E é, cuidadosa, né? Muito legal, muito legal. exatamente, Parabéns, é. Otânia, muito Ah, lindo, adorei, adorei. obrigada, Vamos obrigada. fazer Então, todos os estaremos, lançamentos. isso, estaremos todos juntos, então, Gilson vai Beleza. comigo também, canta Legal. ponto, a gente lê livro, a gente faz qualquer Vamos embora. negócio. Vamos fazer uma celebration, acho que vai ser bom, né? Vamos, vai Aí vai ser ser bem ótimo, legal. querida. E aí, quando eu receber os outros três, a gente marca outro encontro para fazer. Porque Claro, sem esse ano dúvida. ainda sai. Tá bom, tá ótimo, excelente. É, É, e e a aí gente está em agosto, quer dizer, ainda tem tempo. Apesar de tem tá indo tudo muito rápido, mas dá perfeitamente pra muito, gente combinar, muito. né? É Vai ser bem impressionante, legal. Carmen. Quando eu penso também que fiquei 2 anos trabalhando com isso, eu penso, logicamente, assim, por exemplo, saudade de ir na Pax. Quando a gente foi, aquele sábado que a gente se viu, né, no dia do Pena Branca, que foi para nós uma emoção voltar com o Pena Branca. E eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo que a gente não vai, que saudade. A gente foi falando
na ida e falando na volta também. E, e aí, essa coisa do tempo, ele pesa muito, né? Mas quando eu penso no trabalho, eu falo, gente, passou voando, né? Então, assim, eu nem vi. E aqui os livros estão aqui já. Isso aqui Pois tudo é. era arquivo no computador, tinha pastinha, né? Flor da Sim. Noite, a pastinha do Thaís, a pastinha do Nariz. São textos antigos até, porque os outros 3 são de textos novos, mas esses 4 aqui é tudo que está desde 2010, 2015, 2016, que estava lá a ideia, eu tinha escrito um Sim. pouquinho, mas eu não tinha tido tempo de desenvolver, né? E aí sai, você fala, nossa, já está aqui, né? Está na minha mão, estou mostrando para Carmen e tudo, e passou tão rápido. É E, verdade. mas é isso, a questão do tempo, ela é interessante, porque realmente está passando muito rápido, né? Ah, graças a Deus, porque assim acaba logo essa história da pandemia e tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque realmente, já acho que já deu, né, para a humanidade aprender, será? 2 anos Assim, e meio, eu, né? Poxa vida, está todo é, mundo tão mais sensível, pelo menos as pessoas que eu conheço, que você conhece, o pessoal da família Pax. sim, Quero acreditar que estejamos mais próximos ainda da espiritualidade e do nosso eixo interno, da nossa verdade lógico, e do nosso poder pessoal, lógico. né? Então, É porque mas, foi isso que nos sustentou, né, nesse tempo né? todo, né, Ah, Carmen? sim. É, Nossa, nem fala. foi o que nos sustentou, foi o que nos É, manteve. Eu também, eu falei, vou partir para o, né, pro meu equilíbrio, para as minhas coisas. A gente rezou muito em casa também, eu e o Gilson, é, né? Também optamos por ficar trancados e, enfim, rezamos muito e fizemos a nossa parte. Rezamos e é. trabalhamos. Foi isso praticamente que a gente fez, né? E sempre Mas é isso sustentados, lógico, né? aí. É. Eu E ainda eu aí, estou saindo super pouco e vou continuar, porque eu tenho que preservar minha voz, porque eu falo ao vivo sim, 2 vezes por dia e o de final de sim, semana, quer dizer, então tem que estar inteira. E também porque eu estou esperando acabar essa história toda aí, a gente pode se encontrar sem máscara, né? Porque que nem é sábado verdade. agora na Pax é obrigatório máscara. E não tem Sim, como fazer sim, diferente, porque eu quero ter a segurança e a tranquilidade que a gente continua vivo, com saúde, lógico. e todo mundo se Bem, cuidando, né? Cada um da forma que exatamente, sente o seu sistema imunológico, a sua vida. Mas que legal, vai ter exatamente. uma grande festa com os seus livros. Olha lá, Família Pax, em primeira mão, dia 27 de agosto, que é um sábado, É, 4 da tarde. A gente vai estar lá sim, na sede da Pax fazendo o lançamento oficial de todos os livros da querida Tânia. Ela vai levar todos, isso. inclusive o Vou Nova levar Morena de todos. segunda-feira, o guarda-roupa Isso, encantado, tudo. cantado. Vai estar tudo A lá. Julinha, A menina do Girassol, que Julinha, eu não mostrei. a Faltou a Julinha. Julinha, Então que é fala, uma porque graça a também. Julinha é sobre aquela freira, como é que A é mesmo lá? Julinha foi um Aquela projeto muito francesa. interessante que eu fiz. Ele foi aconteceu depois do Guarda-Roupa Encantado. Quando eu fui trabalhar o Guarda-Roupa Encantado numa rede de colégios chamada Rede Notre Dame. Aliás, eu não mostrei nada do interno do guarda-roupa. Deixa eu mostrar, porque ele é Nossa, tão lindo. Olha que graça. A Bruna trabalha com colagem e desenho. Olha que belezinha aqui. uma A graça. Maria Aparecida, ela estava morrendo de medo que ela ia apresentar esse trabalho na escola. Aí ela foi no guarda-roupa encantado, que a avó dela deu para ela, vestiu a roupa da confiança. E aí ela apresentou o trabalho escolar com muita segurança. Olha que gracinha. Que Então eu legal. fiz esse trabalho, né? De aqui também o Felipe tinha vergonha de almoçar quando tinha muitas pessoas na mesa, ele era muito tímido, não gosta de falar. Aí ele vestiu a roupa dele de atrevido e agora ele não se sente mais inibido. Então eu fiz esse trabalho com guarda-roupa, foi muito legal assim a reação das crianças, os desenhos que eles fizeram em cima dessa coisa de medo, de insegurança, de alegria, foi muito legal. E aí, o que as irmãs me chamaram de canto? Elas fizeram uma reunião, sabe, assim, com as irmãs chefe, todo mundo, assim, falaram, Tânia, a gente queria que você desenvolvesse um texto contando a história de Júlia Biliar, que ela é de 1750, Carmen, olha quanto tempo, né? E É, ela que fundou essa congregação Notre Dame, que tem filiais praticamente no mundo todo, Europa, começou na França, né? Ela é francesa,
mas tem Bélgica, tem Alemanha, tem Inglaterra, Estados Unidos, elas estão muito fortes também, e África, Brasil, enfim. E esse forte não é só na questão da religiosidade, né? Elas são católicas, é também na questão de educação, aí entra mais uma vez a educação, elas têm muitos colégios, e na questão de saúde, elas também criaram, enfim, beneficiaram a criação e a construção de diversos hospitais. Principalmente na África também. Atualmente elas têm trabalhado muito na África. E tudo com essa questão da Júlia Béliard, que começou lá em 1750, que ela morava numa vilazinha ovo, assim, e ela tinha o dom mesmo de ensinar, de conversar com as pessoas, de tranquilizar e tal. Tem até uma cena super bonita, que é uma cena que falam que é verdadeira, que ela sentava embaixo da árvore dessa vila onde ela morava, e ela contava história para as crianças, ela ensinava as crianças, então ela já tinha essa coisa desde criança. Eu adorei a história porque é mais ou menos o que eu acredito, né? A educação, a literatura, contar a história. E aí eu fiz até um determinado momento. Eu não conto a história toda da vida dela, mas o símbolo dela é o girassol. Ela sempre gostou muito do girassol, e o livro termina aqui, ela envolta, né, em um campo de girassol, ela meio que vislumbra tudo que ela vai fazer. Então eu não fiz um livro religioso, mas eu fiz um livro profundo, com muita sensibilidade, e foi muito bacana, foi um projeto lindo, porque daí eu viajei todos os colégios que eles têm. Aonde eu chegava, tinha apresentação de teatro, tinha música, tinha as crianças vinham me, enfim, presentear com coisas de Girassol e de Júlia. E eu conheci a irmã Master, que fica em Roma. Eles têm uma casa lá muito próxima do Papa, né? E ela gostou muito do livro, e a gente se conheceu, e eu conheci diversas irmãs da África. Então foi um trabalho lindo para mim, que assim, só mulheres, né? E teve só Quando eu fui para Ohio, para conhecer a sede delas em Ohio, eu fiquei super emocionada também, porque na cidade que a gente foi, acho que se eu não me engano é Chardon, porque eu fui mais de uma cidade lá, que tinham várias, né, e sempre prédios enormes, com escola, com hospital, com creche. Elas criaram o primeiro centro lá em Ohio, para que, tipo uma creche, que na época nem era isso, para as mães poderem deixar as crianças lá e elas poderem trabalhar fora. Isso numa época que nem era costume mulher trabalhar fora. Então elas têm também elas têm uma postura diante da vida assim, muito avançada até, né? Porque elas sempre promoveram muito essa questão da emancipação da mulher, né? E como é um grupo só de mulheres, então é um trabalho muito forte. Então esse livro também me trouxe muitas alegrias, assim. Foi meu segundo livro esse, lá de 2014, eu acho. Muito bom. Então vai estar a Julinha lá também. Olha, para quem quiser conhecer a história de Júlia Béliard, também vai ter Julinha lá. Julinha, muito bom. Olha aí, Tânia, querida, agora a gente tem 6 minutos. Você quer deixar uma mensagem? Você quer falar? Você quer... Porque se a gente não encerra na hora, não fica gravado o vídeo. E eu quero deixar gravado o vídeo. Amanhã eu estou aqui com o Bueno, às 5 da tarde. Ele vai falar sobre selando o Portal do Leão. E agora a querida Tânia vai nos deixar a sua mensagem, ou pode continuar falando mais 5 minutos. Ok. Não, eu acho que, em termos de mensagem, eu acho que eu gostaria... Me veio um pouco agora o que eu conversei lá na Índia, que a gente falou para muitas professoras também, né? Tinha muita gente da área de educação, que muitas vezes vem uma ideia muito bacana, a gente tem uma inspiração, e logicamente a gente guarda isso, a gente trabalha com essa energia, a gente mantém essa energia dentro da gente. Os trabalhos na PAC sempre me nutriram muito em diversas fases da minha vida, né? Até a geração passada até agora. Então, mas muitas vezes a gente é impulsionado a fazer algo e às vezes a gente fala, não, eu estou muito empolgada, exagero. E assim, eu queria dar o meu exemplo, eu ia falar meu exemplo, por exemplo, que sempre me tocou muito
essa questão das energias e de tudo que era passado nos cultos, nos rituais, nos encontros, nas orações, enfim. E aí eu comecei a querer transformar isso em histórias. Então, acho que fica aí a minha dica para quem está ouvindo a gente, que às vezes a pessoa, ela realmente, ela é tocada por uma ideia bacana, por uma criação, por fazer uma música e levar para você, ou criar algo, criar uma história, ou realmente ir para um trabalho, querer se desenvolver, ou dar um passe, ou trabalhar com radiestesia, ou acupuntura, sei lá o quê. Mas assim, eu acho que muitas pessoas são tocadas, né? Quando a gente tem um encontro ritualístico, quando o mestre fala, quando o Pena Branca fala, enfim. Eu sempre sou muito tocada. E eu acho que eu me empolgo tanto com isso me toca tanto. Não é uma empolgação fútil, é uma empolgação mesmo, assim, de querer trazer isso para minha vida, que aí o que eu fiz? Eu acho que eu transformei isso em livros, né? E eu queria passar que é possível. A gente fala, não, mas que viagem, eu vou começar a fazer livro infantil agora porque eu ouvi a Carmen falar de ET e extraterrestre, e o círculo de luz azul que protege. Mas né? Muito Então, foi a legal. minha forma de trazer para o mundo uma coisa que sempre me emocionou, me tocou e faz sentido para mim. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar, assim. Eu acho que é muito importante a gente, logicamente, quem não tem ideia nenhuma, mantém essa energia dentro de você e toca dessa maneira a sua vida. Mas tem outras pessoas que querem realizar algo, né? Uhum. Então, que se permitam realizar coisas, né? Ó, E principalmente por intermédio da energia, da energia dos mestres e energia da Pax, que é maravilhosa. imagina. Obrigada, Tânia querida, adorei tudo. Parabéns novamente pelos seus novos livros, que são seus filhos, né? A sua missão, que você Sim, consegue sim, plasmar no mundo da matéria, atingindo as crianças de todas as idades, as crianças internas de todos os adultos. E a gente sim, vai lançar oficialmente na Pax no dia 27 de agosto, às 4 da tarde. Olha lá, todo mundo convidado. E a gente fala antes sim, disso, para estar organizando direitinho, tá bom? Grande sim, beijo, lógico. um beijo A para o gente se vê Gilson, no para a sábado família. agora. Sábado agora, Vamos lá. 34 anos, Isso, Mount Shasta. Os últimos 2 anos isso, de Mount Shasta, 2018, 2019, o Gilson e a Tânia estiveram lá com a gente, nos sim, ajudando, rezando, dirigindo, e foi muito legal, sim, né? Então, agora estaremos lá na Pax, rezando, sim. continuamos juntos, que é o mais importante. Continuamos juntos. Tá bom, minha querida. Muito obrigada pelo convite, por tudo na minha Imagina, vida. obrigada a Obrigada, viu? você. Beijo. Gratidão, Beijo, namastê, família Pax. tchau, querida. Tchau.